Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. Vocês estão vendo aí essas lindas, gente? Olha, essa é aquelas Doritas, né, que eu comprei, floridas. Eu já mostrei essas Doritas em vídeo. E por que eu tô mostrando elas aqui hoje? Eu sempre falo para vocês que eu não faço replante de nenhuma Phalaenopsis ou Doritemnopsis florida, né? Mas, gente, quando a gente ganha uma planta e ela vem bamba no vaso, ou a gente arruma uma maneira de firmar ela, ou a gente tem que fazer o replante dela. Eu vou abaixar a câmera e vou mostrar para vocês como que essa planta, não só essa, mas essa aqui também tá, mas essa aqui tá num estado mais difícil. Vocês estão vendo que a haste nem para, olha. Eu vou baixar aqui a câmera para mim estar mostrando para vocês como que ela tá e o que eu vou estar fazendo com ela aqui. Aí, olha, tá vendo? Olha, gente, ela tá totalmente solta no vaso, olha. Ela veio muito bamba, já tem uma semana já, né? E eu percebi que as folhas, olha, estão ficando tristes. Eu não fiz a limpeza porque isso aqui é fungicida, eu sempre deixo mais de uma semana para depois eu fazer a limpeza, porque se tiver algum fungo querendo dar algum problema, né, esse fungicida vai ajudar. Então eu não limpo imediatamente assim que chega aqui, tá? Então por isso que ainda tá com essa coloração aqui. Vocês estão vendo que isso aqui deixa eu colocar de pertinho para vocês verem, é fungicida, tá vendo? Então essa planta, olha, ela tá tão solta no vaso, gente, olha, que ela não tá segura por nada, olha. Olha como que ela tava, tá vendo? Olha só, eu não fiz rega nela até hoje, já tem uma semana, o esfagno ainda continua um pouco molhado. Eu só vou observar aqui se tem aquela buchinha aqui no meio. Se tiver, eu vou tirar, eu não deixo aquela buchinha, eu não vou tirar o substrato dela, tá? Só se tiver buchinha mesmo. Tô olhando aqui, eu não tô vendo buchinha, acho que não tem. Tem aqui um tufo muito embolado de esfagno. Gente, esfagno embolado é terrível, tá? Porque ele demora muito para secar. Vocês estão vendo que, olha, já secaram raízes aqui dentro. Isso é por causa de esfagno embolado. Ele apodrece as raízes e com o tempo elas acabam secando, porque elas estão, olha só, elas foram muito molhadas. Então eu vou tirar aqui superficialmente, porque eu não vou tirar a flor dessa planta agora, no momento. Essa planta é uma Doritemnopsis e elas são bem mais fortes do que as Phalaenopsis na questão de resistir, tá? Então não tem a buchinha aqui no meio, né? Como eu falei, não tem. E eu também não vou ficar tirando todas as raízes secas que tem aqui, não. Tem bastante raízes secas. Eu quero estar mostrando pra vocês o que eu vou estar fazendo aqui com essa planta. Eu quero colocar essa planta no cachepô, tá vendo? Eu quero colocar ela aqui nesse cachepô aqui. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou colocar essa planta aqui, ó, no meio do cachepô. Gente, eu não coloco nada dentro do cachepô, não, tá? Eu deixo assim. Aqui no meio eu coloquei essa madeira, que é pra fixar essa planta. Se eu não colocar nada aqui no meio, não tem como prender essa planta. Mas eu vou tirar aqui primeiro isso daqui. Pra mim tá colocando essa planta aqui dentro pra depois estar fixando ela. Eu gosto de pôr a planta, isso aqui eu coloquei bem, foi forçando mesmo, tá, gente? Eu gosto de colocar a planta no meio, tá? No meio, pra que quando essa planta, ela... Tem um arame aqui, olha. Eu não gosto que a planta afunda, tá vendo? Então eu coloco aqui por dentro, assim, ó. Eu gosto de colocar aqui assim, com as folhinhas bem arrumadinhas pra fora. Eu gosto de colocar no meio porque no cachepô elas vão se enraizando e ela não precisa de ficar tombadinha pra lá, gente. As minhas plantas não precisam, tá? Não precisa por quê? Porque eu planto, as minhas plantas ficam em lugar coberto. Então não precisa de pôr a planta assim, não. Eu até nem tô gostando de plantar a planta assim, que ela acaba saindo bastante do vaso. É uma planta bem grande, tá vendo? Então tá me dando trabalho aqui pra poder fixar ela. Eu vou estar fixando ela aqui nessa madeira primeiro, aqui pelas raízes, para depois eu estar colocando ela aqui dentro.
Porque se eu não fixar na madeira, eu vou ter que fixar ela na lateral. E na lateral eu não quero fixar, tá? Eu quero fixar ela, deixar ela bem no meio do cachepô. Então eu vou passar aqui essa madeira, como eu falei, pelas raízes, tá, gente? Nunca pelo caule da planta. Eu vi um vídeo aí, uma pessoa falando que não é rizoma, né, caule. Eu acho que eu vou tirar esses arames aqui, gente. Esses arames estão me atrapalhando. Eu vou estar tirando esses arames aqui. Eu poderia também estar calçando essa planta com isopor. Isopor é muito bom para calçar e deixa firme, né? Mas eu gosto de prender mesmo a planta, gente. Eu fico insegura, porque eu acho que planta que não tá bem presa não enraiza. Então eu gosto de amarrar bem a planta mesmo. É uma coisa minha, eu gosto de prender bem, porque pra mim, eu já... planta minha já desidratou por estar mal presa no vaso, né? Então eu gosto de prender bem. Olha só, essa planta tá com bastante flor. É uma haste muito grande. Olha só, uma haste enorme. Tá muito tutorada aqui. Eu vou tirar os tutores pra ficar mais fácil pra mexer com ela. Eu acho que vai ficar mais fácil. Então, gente, se vocês ganharam aí uma planta, ou se compraram uma planta, e ela tá com flor, eu não faço replante como eu já falei pra vocês. Se ela tá bem no vaso, eu espero, né, passar a floração, vou regando com cuidado, né? Quando tá no vaso a gente rega com cuidado, não rega muito, cuida das regas para não apodrecer e não precisa fazer a troca até a floração passar. Pra mim não dá certo, quando eu faço, elas sempre murcham as folhas e eu acabo tendo que cortar as hastes. Então, quando eu preciso replantar, eu já corto as hastes de uma vez. Só que no caso dessa aqui, ela é uma dorita. Eu não vou cortar a haste dessa planta. Porque a dorita ela é mais forte, tá, gente? Só por esse motivo. Pelo fato da dorita ser mais forte. Se fosse igual, eu teria que cortar. Se fosse uma Phalaenopsis, eu cortaria, tá? Eu iria cortar, com certeza. Tá me dando um pouco de trabalho aqui de achar uma forma de prender ela aqui, tá, gente? Nessa madeirinha sem prender pelo caule. Eu não queria prender pelo caule. Não sei se eu coloco ela aqui, prendo ela aqui mesmo. Porque eu acho que eu vou prender ela aqui, ela própria pelas raízes aqui no cachepô, gente. Vou fazer isso. Vou colocar uma madeirinha aqui no fundo, só pra madeira me dar uma sustentação. Pra essa planta ficar sustentada aqui no fundo. Vou deixar essa madeira aqui só pra dar altura, tá? E vou prender ela na lateral. Assim. Assim, vou abrir as raízes dela aqui dentro, tá vendo? Tô arrumando aqui, ajeitando a raiz dela. E vou prender ela aqui, olha. Como ela é uma planta muito grande, ela tá me dando trabalho pra replantar pelo fato dela ser muito grande. Então, igual eu tava falando, se vocês ganharam a planta e ela tá solta no vaso, gente, ou vocês procuram uma forma de estar prendendo essa planta, que às vezes a gente consegue, né? Se o vaso não vem com furo, a gente faz um furinho na lateral, consegue passar um palito e prender. Já fiz isso, sem precisar fazer o replante. Dá pra fixar a planta sem precisar fazer o replante. Tô passando aqui um lacre debaixo das folhas, em cima das raízes, sem pegar no rizoma. E vou estar prendendo ela aqui. Então, gente, se tá assim, tem que dar uma forma, tá? Vocês têm que achar uma maneira de prender essa planta. Ela não pode ficar solta, balançando no vaso. Planta solta, balançando no vaso, não vai enraizar de jeito nenhum, não adianta. Ela vai desidratar. O que tá acontecendo com essa aqui, ó, ela já começou a murchar. Vocês estão vendo aí que ela já começou a murchar. Tô com dificuldade de passar esse troço aqui, gente, ó. Eu coloquei pro lado errado, tá? Agora sim, vou prender aqui pelas raízes. Tô prendendo as raízes, tá? E só esse não vai ser o suficiente, vou ter que prender mais um aqui. Desse lado de cá também. Gente, ela é muito grande, tá? No fato dela ser muito grande, ela tá me dando trabalho.
eu vou acabar escorando essa planta um pouco aqui com o isopor. Eu não trouxe o isopor aqui para eu estar mostrando para vocês, mas é o que vai acontecer. Eu vou ter que colocar um pouco de isopor aqui dentro para dar uma firmeza maior. Só os lacres não vai ser o suficiente. Quando eu adquiro uma planta que ela vem no vaso, igual tá aqui, olha, tá vendo? Se for num vaso transparente que eu tô vendo as raízes tá bem, eu costumo só furar o vaso. Aí eu furo o vaso e aí eu continuo fazendo as regras normal, né? Que dá pra ver como que tá o enraizamento da planta. Se ela estiver bem, eu não faço replante. Eu só furo o vaso e passo o palito para poder estar prendendo, né? Essa planta. Pelo fato dela estar solta, eu faço isso. Mas nesse caso aqui, eu tive que fazer o replante. Por quê? Ela tava nesse vaso verde, eu não tô vendo as raízes dela. Não tava vendo o enraizamento. E tava muito bambo, gente. Isso não tinha substrato. Então não tinha como prender essa planta aqui dentro. Não tinha como. Sem substrato não tem jeito. Então, ó, tô prendendo aqui mais um lacre. E eu vou estar pegando isopor, porque eu vou estar calçando essa planta aqui com isopor aqui dentro. E vou estar mostrando pra vocês como eu vou calçar ela aqui. Então, ela tá até bem presa aqui, olha. Ficou bem presinha aqui, tá vendo? As flores ficaram assim, porque eu tirei os tutores, né? Óbvio. Mas eu vou... Aqui tá vazio, ó, tá vago. Eu vou estar colocando o isopor. Então, eu vou dar uma pausa que eu vou pegar o isopor, porque eu não trouxe. E vou estar prendendo ela aqui melhor com o isopor. Então, pessoal, calcei aqui com o isopor, tá vendo? A planta agora tá firme. Ela tá bem firme, olha. Ela não tá balançando aqui dentro. Gente, não adianta vocês fazer um replante e deixar bambo, tá? Se vocês replantarem e ver que ficou bambo, façam algo para prender, porque senão não vai enraizar. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar um pouco de esfagno aqui. Eu posso reaproveitar até esse esfagno que tava nela, que tá bom ainda, olha. Eu vou estar colocando aqui nas laterais para dar umidade, porque esse cachepô é seco e o que eu coloquei aqui dentro... Eu não costumo colocar, mas eu coloquei para dar uma firmada nela, porque ela é bem grande. E essas hastes estão bem pesadas, tá vendo? Eu até coloquei o tutor aqui novamente, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui pra mostrar. Coloquei aqui o tutor novamente para dar uma ajudada, né, na fixação da planta, mais para fixar a planta. Porque quando eu planto, eu gosto de deixar o tutor, deixar sem tutor, mas a planta tá muito pesada. Como ela é uma dorita, ela tá com muitas bifurcações e a haste é muito longa, gente. Então eu preciso dar uma sustentação maior para ela. Mas ficou assim, ó, ficou bem firme, tá com bastante floração. Essa planta, ela já tá começando a ficar triste, tá vendo? As folhinhas já estavam tristes, aqui em cima ainda tá mais firme, mas aqui tá bem, como que eu vou dizer? É bem triste, tá começando a desidratar. Não era por falta de rega, como vocês viram, o esfagno ainda tá úmido, né? Apesar de eu não ter regado nenhuma vez, o esfagno ainda tá úmido. Mas o que acontece é porque ela estava bamba no vaso. A planta se sente insegura, então ela começa a se desidratar. Então, se vocês ganharam, como eu já falei, né? Se compraram, ganharam, tem que achar uma forma de prender ela. Se eu ver que essa planta vai continuar desidratando, eu vou cortar a floração, tá, gente? Nesse primeiro momento eu vou deixar, como eu falei, por ser uma dorita, tá muito bonita esses cachos de flores, eu vou deixar. Se fosse uma Phalaenopsis, eu não deixaria, porque a Phalaenopsis, ela não é tão resistente. Mas essa aqui é uma dorita, então eu vou deixar, as doritas são mais fortes. E essa haste é bem longa. E aí eu vou deixar. Se desidratar, eu vou fazer o que eu falei com vocês, vou cortar a haste sem dó, né? Porque a gente preserva a planta para no futuro a gente ter floração dessa planta linda, né? Então foi o vídeo de hoje, só para dar essa dica para vocês. Gente, eu não poderia deixar de dar essa dica, porque essa dica é muito importante, porque se a gente deixar, a gente acaba perdendo a planta. Principalmente para as pessoas que estão iniciando, né? Tá muito linda a planta, aí você pensa, ah, mas tá bom, vou deixar assim. Essa aqui também eu vou fazer o replante dela, ó, no cachepô. Tá bamba, tá vendo? Tá bamba no vaso. Ó, se ela tivesse num vaso transparente, eu iria só enfiar os palitos aqui e prender.
mas ela tá no vaso, eu não vejo, não consigo, não gosto de cultivar nesse tipo de vaso, que eu não vejo raízes. Gente, eu não consigo, eu acabo regando demais. Já no cachepô, a gente consegue visualizar raízes, né? Dá pra ver aqui, ó, o enraizamento, a gente vê as raízes aqui dentro. E dá, também a gente sabe que o cachepô é bem seco. Pelo que eu coloquei aqui, eu sei quando eu vou precisar regar ou não, novamente, essa planta. Tá bom? Então é só essa diquinha que eu queria passar pra vocês. Se vocês gostaram da dica, deixa aí seu joinha, gente. Se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. E compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de plantas. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.